Correção da quarta e última lista, né, da prova de 2019, primeira fase, nível 2. Uma mesa circular tem 6 lugares com cadeiras de cores diferentes. De quantos modos 3 casais de namorados podem ocupar esses 6 lugares, de forma que os rapazes fiquem juntos e as 3 moças também, mas nenhum rapaz fique junto de sua namorada? Então, vamos pensar aqui. Nós temos uma mesa redonda, vai sentar o rapaz 1, o rapaz 2, o rapaz 3. E a moça? A moça que está aqui junto com o lado do 3 não pode ser a namorada dele, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa configuração, né? Olha só, nenhuma moça está sentada junto com seu rapaz com que ele quer a namorada. Então, o que está acontecendo aqui? Eu posso ficar girando essa mesa, né? E ela vai acontecer isso 6 vezes, né? Por cada posição. Então, vai acontecer isso 6 vezes 6. Vai ocorrer isso 36 vezes, tá? Aí, nós vamos pensar um pouquinho aqui. Ó, mesma coisa, rapaz 1, rapaz 2, rapaz 3, só que agora eu vou colocar a moça 2. A moça 1 não pode, né? E a moça 3 de novo, né? Então, olha só, vai ocorrer isso de novo, vai ocorrer isso 6 vezes, com a moça 3 aqui, né? Próxima na posição do rapaz 1. Porém, a moça 3 e a moça 2, a moça 2, eu posso trocar eles de lugar. Então, isso daqui vai ocorrer novamente, né? Vai ocorrer 2 vezes 36. Porque eu vou colocar cada um girando aqui, né, no lugar. Então, 2 vezes 3, 12, vai 1, 6, 7, 72, certo? Então, como a gente já pensou aqui, que essas posições podem girar, inclusive eu posso até trocar aqui, né, a moça 3 com a moça 2, né? Então, por isso que ocorre isso 2 vezes 36, certo? Então, eu vou somar aqui, ó, 36 mais 72, 6 mais 2, 8, 7 mais 3, 10. Então, quantos modos 3 casais namorados podem ocupar esses 6 lugares, de forma que os 3 rapazes fiquem juntos e as 3 moças também, mas nenhum rapaz fique junto de sua namorada? Nós temos aí 108 modos, certo? Letra D, ok? Na figura, os lados dos retângulos são horizontais ou verticais, e os retângulos de mesma cor são idênticos. Qual é o valor de H? Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? O H é desse pontilhado até o outro, temos a opção H. Se a gente pensar aqui o que está acontecendo, olha, essa parte rosa até essa parte azul, 110. Se a gente colocar esta segunda parte, como se a gente estivesse começando aqui, ó, do azul do primeiro bloquinho, né? Então, a gente pode colocar, empilhar um em cima do outro, ó, azul, amarelo e rosa, certo? E se a gente ver aqui no terceiro bloquinho, é a terceira parte aqui, né? Da segunda listinha. Então, o que a gente tem? A gente tem 111 mais 80 mais 82, que se nós estivéssemos empilhando essas posições, essas medidas uma em cima da outra, a gente teria 3 vezes a altura H, certo? Então, a gente tem 3 vezes a altura H, que é 111 mais 80 mais 82, certo? Então, vou somar aqui no cantinho, 111 mais 80 mais 82, 1 mais 2, 3, 16, 8 mais 8, 16, mais 1, 17, 273.
Então, eu vou dividir isso por 3, né, para saber o valor de H. Então, vou no cantinho de novo aqui, 273, vou dividir por 3. Lembrando, né, critério de multiplicação. 2 mais 7, 9, mais 3, 12. Opa, vai dar uma divisão exata aqui, maravilha. 27 dividido por 3 é 9, vai dar 0. 3, então é 1 vezes 3, vai dar 3, dá 0. E a gente tem que a medida de H é 91 centímetros, que é a letra D de dado, ok? Belezinha. Próximo exercício, né? Joãozinho montou uma tabela com todos os valores de A, B e C no conjunto, ó, 0, 1, 2, reticências 9. Tais que A ao quadrado mais 2 vezes BC igual a C ao quadrado mais 2 vezes AB. Observe algumas linhas da tabela. Então, a gente começa a perceber que ele admite valores para A, para B e para C e faz a conta, né? Como nós temos aqui uma igualdade, vamos pensar aqui, ó, isso aqui é uma igualdade. Então, uma equação, seja ela do primeiro grau ou segundo grau, ela é uma igualdade. Quer dizer que o valor do lado esquerdo tem que ser igual do valor do lado direito, tá? Quantas linhas tem a tabela completa de Joãozinho? Então, a gente vai ter que pensar primeiro em ajustar um pouquinho essa nossa equação aqui, tá? Inclusive, né, já que essa questão aparece também lá no nível 3, a gente já está falando aqui de produtos notáveis, né? Então, A menos A ao quadrado menos C ao quadrado igual a 2 vezes AB menos 2 vezes BC. Por quê? Né? Algumas coisas para considerar, esse exercício vai ser um pouquinho mais longo, né? Aqui eu tenho o produto da diferença, é da soma pela diferença, tá? Como assim? Surgiu de uma multiplicação da soma de AC, tá? De AC pela sua diferença, A menos C, tá? Lembrando, produtos notáveis, tá? E agora, aqui na segunda parte, a gente não tem um produto notável, mas a gente tem como colocar em evidência, que são fatores comuns de dois termos, ó, 2 e B, tá? Mesma coisa que 2 e B. Eu coloco ele em evidência, e se eu pegar esse primeiro termo aqui e dividir por 2B, sobra A, menos, por causa do sinalzinho de mesmo, menos, e se eu pegar o segundo termo, 2BC, e dividir por 2B, sobra C, certo? Então, esta igualdade, ela é verdadeira. O que vai acontecer aqui? Olha só, eu tenho 10 algarismos. 10 algarismos. Por que eu tenho 10 algarismos? Está falando aqui que ele vai utilizar para A, para B e para C valores, né, de 0 a 9. Então, são 10 algarismos, ok? Aí eu tenho umas considerações aqui. Vamos lá. Se eu utilizar o mesmo algarismo para A e para C, como assim? E se eu falar que A é igual a C? Então, se eu usar o 0 para A, eu vou ter que usar o 0 para C. E se eu usar o 7 para A, eu tenho que usar o 7 para C. O que vai acontecer? Presta atenção aqui, ó. A menos C, 1 menos 1 vai dar 0. Se dá 0, quer dizer que aqui, ó, A menos C, 1 menos 1 vai dar 0. Então, nesta multiplicação, eu zero a equação, né? Não que eu zero a equação, né? O lado esquerdo vai ficar 0 e o lado direito também vai ficar 0. E isso vai ocorrer quantas vezes? 10 vezes para A e 10 vezes para C. Então, aqui eu já tenho 100 linhas, certo? Porque eu considero que A e C são iguais, tá? Lembrando aqui da minha igualdade que eu estou fazendo. Porque se eu zero, né, eu tenho aí uma equação, já que elas têm que ser iguais. Os valores têm que ser iguais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Certo? Agora, eu posso tirar este AC daqui e posso tirar este AC daqui, né?
E agora eu vou trazer, então, valores onde A e C são diferentes, tá? Então, a gente volta aqui, ó, na nossa equação. A gente vai ter, então, A mais C igual a 2B, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos contar os casos que A mais C é um número par maior do que 0 e menor que 18, tá? Por que isso? Porque o máximo que pode acontecer é o A ser igual a C e eu fazer 9 mais 9 que dá 18, tá? Por isso que é o máximo que eu posso fazer. Só que eu já contei esse caso antes, né? Já contei esse caso quando eu determinei que A é igual a C. Então, agora, eu preciso descobrir que a soma de A a C vai dar um número o quê? Par. Porque todo número vezes 2 é um número par, né? É só a gente pegar a tabuada aí do 2, tá bom? E é um pouquinho mais extenso para a gente entender essa colocação, né? Mas a gente tem que fazer essa lista agora contando os casos, né, que resultam em números pares, certo? Então, essa contagem, ela precisa ser feita considerando apenas os casos que A mais C é par, tá? Com A maior que C e depois multiplicando o resultado por 2. Então, a gente vai listar esses valores. Como é um pouquinho mais demorado, eu já coloquei aqui na próxima página. Então, olha só. A é igual a 0 não vai ter nenhum caso porque a gente já fez ali antes. E o A igual a 1 também não vai ter, tá? A igual a 2 vai ter somente um caso. E o C a gente vai colocar como igual a 0, tá? A igual a 3, somente um caso, e o C igual a 1. O que é um caso, gente? O caso de que está dando número par, tá? Que a gente vai colocar o A igual a 2, né? 2 mais 0, 2, número par. Caso 3, ali, ó, A igual a 3 mais 1 do C, nós temos o quê? Um caso que é número par, dá 4. A igual a 4, somente 2 casos no A igual a 4 vai dar número par, tá? Então, olha só, somente 2 casos, quando o C for 0 e quando o C for 2, tá? Para dar aí números pares, né? Quando a gente coloca 4 vezes 4, 4 mais 4, né? Vai dar 8, mas aí é quando a gente tem os números iguais que a gente já contou nas outras linhas, tá? Ó, o A igual a 5, a gente vai ter o caso quando a gente somar com 1, que vai dar 6, e quando a gente somar com o 3, que vai dar 8. Então, 2 casos aí de números pares, tá? A igual a 6, então somente 3 casos a gente tem quando a gente soma com 0, com 2 e com 4, números pares. 7, quando soma com 1, com 3 e com 5. 8, quando soma com 0, 2, 4 e 6. E 9, quando a gente soma os casos de 1, 3, 5 e 7, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar a quantidade de casos aqui, ó, tá? Quando a gente vai colocar onde o A é diferente do C, só que, de acordo com a minha equação, eu tenho A mais C igual a 2 vezes B. Então, eu tenho aí uns números pares, né? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais 4, 20 casos, tá? Onde eu vou pegar todos os meus 10 algarismos aqui, tá? Do A, certo? Agora eu tô fazendo A diferente de C. Essa mesma listinha que eu fiz aqui, ela vai valer para o número C, tá? Então, vai ocorrer isso mais quantas vezes? 20 vezes, no total de 40, né? Lembrando que cada vezes é uma linha, então a gente tem 40 linhas. Então, a gente tem 100 linhas do caso anterior, assumindo que A é igual a mais B, e a gente tem 40 linhas, assumindo que A é diferente de C, né? E a gente contou aí 20 casos para cada um total de 140 linhas, certo? Então, quantas linhas tem a tabela do Joãozinho? Tem 140 linhas, tá?
pouquinho mais extenso aí, lembrar um pouquinho de produtos notáveis, tem que trabalhar essa equação, entender o que ele está pedindo, né? Sabendo aí que vai surgir um número par, colocar o termo em evidência, né? Um pouquinho mais trabalhoso, porém, acredito que sem nenhum problema para resolver futuros casos, ok? Próxima questão. Marco tem 2 relógios. Um deles marca as horas corretamente e o outro atrasa 16 minutos por hora. Num certo dia, os relógios mostravam 17 horas em seus visores. Depois de alguns dias, eles voltaram a mostrar pela primeira vez a mesma hora. Qual é essa hora? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 16 minutos por hora, certo? Então, em 24 horas, eu tenho 60 minutos. Vamos pensar que esse relógio vai atrasar por 16 minutos, certo? Ok, né? Então, tô colocando a unidade de medida aqui para a gente entender o que vai acontecer, certo? 24 horas vezes 60 minutos e eu vou dividir por 16 minutos. Por quê? Porque é a quantidade de tempo, né, que um relógio está atrasado em relação ao outro, para ver quando isso ocorre novamente. Tá, 24 vezes 60, deixa eu fazer aqui no cantinho, 24 vezes 60, 6 vezes 4, 24, 12, 13, 14, 1440. Ok, vamos dividir esse valor por 16. Então, olha só o que está acontecendo aqui. 60 minutos, corta com esses 60 minutos, o nosso resultado vai dar em horas. Ok? Ok. Então, eu vou dividir aqui por 16, 144 por 16, 160 vezes 10. Vou colocar um vezes 9 aqui, ver se vai. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 1, 9, mais 5. Opa, belezinha, deu redondo. Ó, deu 90 horas. Belezinha. Então, o que ocorre, né? Ocorre aí num período de 90 horas, o visor do relógio estar mostrando a mesma hora, né? Então, se estava mostrando 17 horas, daqui 90 horas isso ocorrerá novamente. Então, vamos pensar aqui. Vou dividir esse 90 horas por 24, porque é a quantidade de dias a quantidade de horas no dia, né? Então, eu vou pensar aqui, 2, 4, 6, 12, 7. Então, 3 vezes 4, 12. Vai 1, 6, 7, 72 horas. Belezinha? Sobrando aqui 8, 18. Então, aqui nós temos o número de dias, 3 dias e 18 horas, que isso ocorrerá novamente. Então, vamos pensar, 3 dias, deu 3 dias, vai mostrar qual hora? 17 horas. Daqui 3, ó, se uns certos dias 2 relógios mostraram 17 horas, daqui 3 dias vai ter 17 horas de novo. Beleza. Vou contar mais 18, tá? Então, eu tenho 17 horas, que é 5 horas da tarde. 18, vou pensar aqui 12. 12 horas depois de 5 horas da tarde é 5 horas da manhã. Beleza. 12 horas para 18, falta 6. Então, vamos só contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a próxima vez que os 2 relógios vai mostrar a mesma hora será às 11 horas da manhã, certo? Daqui 3 dias e 18 horas. Tranquilo? Ok. E temos então o último exercício, né? 5 bolas numeradas de 1 a 5 estão dentro de 5 caixas tampadas, também numeradas de 1 a 5. Em cada caixa há somente uma bola, e sabe-se que apenas uma caixa está numerada com o mesmo número de sua bola. Qual é o número mínimo de tampas que devemos abrir para descobrir com certeza que caixa é essa? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: eu tenho 5 caixas.
Se eu abrir duas caixas, se eu abrir a primeira caixa e não for a mesma numeração, caixa 1, numeração 1, quer dizer que eu vou tentar a caixa 2, certo? Só que a caixa 2 pode ter a numeração 1, certo? Então, o mínimo de caixas que eu posso abrir não dá para ser nem a 1, nem a 2, tá? Se eu abro essa caixa e ela é 2, né? Aí a caixa 2 for a caixa 1, eu já não consigo abrir duas caixas, tá? Agora, vamos supor que eu abra a caixa 1, não encontro a bola 1, e não vou abrir a 2, vou abrir a 3, né? E a 3, então, vai ter lá a caixa 1, tá? Então, o que acontece aqui? Eu já consigo determinar que eu não consigo abrir um mínimo de duas caixas. Ele quer saber, ó, o mínimo de tampas que devemos abrir para descobrir com certeza que caixa é essa, tá? Vamos chamar a caixa que tem a numeração igual à da bola, tá? Então, se for a caixa 3, que a bola que esteja dentro seja 3. E vamos chamar essa caixa de caixa especial, certo? Tá? Então, se a gente for abrir 3 caixas e que nenhuma delas é especial. Então, se chamarmos essas 3 caixas de A, B e C, então é impossível que as 3 bolas A, B e C já tenham aparecido nas 3 primeiras caixas, pois isso obriga as caixas D e E serem ambas especiais ou ambas não especiais. Olha só o que a gente vai pensar aqui, ó. Vou até apagar. Vamos pensar que eu vou abrir as 3 primeiras caixas aqui. Nenhuma dessas caixas tem as suas bolas, ok? Então, vamos supor que aqui tá 2, aqui tá 3, aqui tá 1. Abrir no mínimo 3, ok? O que pode ocorrer aqui, na caixa 4 e na caixa 5? Ou elas têm as suas bolas correspondentes, ou ela não tem as suas bolas correspondentes, certo? São duas coisas. Ou ambas são especiais, ou ambas não são especiais. Mas, né, somente cada caixa é somente uma bola. E sabe que apenas uma caixa está numerada com o mesmo número da sua bola. Então, a hipótese de que nenhuma das duas esteja aqui, ó, 5 e 4, ou a hipótese 4 e 5, certo? Se a hipótese 4 e 5 existe, está errado porque é só apenas uma caixa contém a bola numerada, certo? Portanto, em uma das 3 caixas não especiais que já foram abertas, tem que aparecer a bola de uma das outras 2 caixas que automaticamente poderemos garantir que também não será especial. Com isso, só sobrará uma caixa para ser especial. Podemos, portanto, garantir que a quantidade mínima de caixas que precisam ser abertas para descobrirmos qual caixa contém a bola de igual número é 3, certo? Então, se a gente abre lá, primeira caixa, vamos supor que tem aí caixa A, bola B, caixa B, bola C, caixa C, bola A. Né? O que a gente determina? Que ou as duas são especiais ou não, ou que elas já apareceram antes. Tá? Então, a gente tem aqui que o mínimo de caixas a serem abertas. Para a gente ter certeza aonde está a bola correta, o seu número correspondente à caixa é de 3 caixas. Ok? Então, obrigada por ficar até aqui. São 20 questões da prova de 2019, onde tem toda a correção, né? Espero que você continue aí no seu propósito de ser um medalhista olímpico e até o próximo vídeo.